Bem-vindos ao programa em entrevista. A revisão da Lei de Finanças Locais está a opor os autarcas ao Governo da República. Os presidentes de Câmara prevêem cortes nas transferências do Estado de muitos milhões de euros que podem ameaçar a tesouraria das autarquias do país. É o nosso convidado, Arlindo Gomes, vice-presidente da Associação de Municípios da Madeira, em substituição do presidente Manuel Baeta, que tinha sido anunciado para esta entrevista, mas que por motivos de saúde foi forçado a delegar competências. Muito boa noite, para já agradeço a sua presença aqui na RTP Madeira. Começamos então com a Lei das Finanças Locais. A Associação de Municípios da Madeira já analisou a proposta do Governo da República? Boa noite, em primeiro lugar. Já tivemos a oportunidade de fazer uma primeira avaliação desta proposta legislativa, porque esta lei foi aprovada pelo Governo na Generalidade e foi submetida à Assembleia da República para ser aprovada na especialidade. É uma lei que, de certa forma, já estávamos à espera. Enfim, a lei que estava em vigor não estava a ser cumprida desde que entrou em vigor, portanto, tinha fatores de atualização que nunca foram cumpridos. Havia várias situações que não estavam também, ou que não iam ao encontro daquilo que as câmaras e os municípios entendiam que era o mais correto, e portanto já era esperado que houvesse esta legislação, até porque também fazia parte do memorando de entendimento da Troika que haveria a alteração da Lei das Finanças Locais. Numa primeira avaliação, é uma lei que vem aqui impor o maior rigor orçamental, o maior controle, vem introduzir aqui novos mecanismos, nomeadamente o Fundo de Apoio Municipal e o Fundo de Regularização Municipal, para além de que é instituído um Conselho de Acompanhamento Financeiro, em que intervêm aqui várias entidades, nomeadamente o Governo da República e das autarquias. É positiva? Numa primeira análise, não podemos, penso que hoje, estar a dizer que a lei é completamente negativa ou positiva. Acho que não conseguimos fazer esse juízo de valor, pelo menos naquilo que me foi dado a conhecer e na análise que eu fiz. Julgo que há aspectos positivos nesta lei. Julgo que não é a versão final, ela ainda irá sofrer algumas alterações. Agora, todos nós também temos consciência, e penso que as autarquias têm consciência disso, face à atual situação, há que haver aqui uma outra forma de estar, uma outra forma de proceder, talvez um maior rigor. Penso que os tempos são outros, as prioridades são outras, e acho que as câmaras terão que se adequar a essa nova realidade. Falou em aspectos positivos. Quais são os aspectos mais positivos desta lei? Eu penso que aqui o facto de serem instituídos dois novos fundos, o Fundo de Regularização Municipal e o Fundo de Apoio Municipal, em que as câmaras poderão se socorrer se estiverem enquadradas em determinadas circunstâncias de desequilíbrio financeiro, acho que são aspectos positivos. A constituição desses fundos, um deles, salvo erro, o Fundo de Apoio Municipal, é um fundo com um cariz mutualista em que participam todos os municípios portugueses e também tem uma participação do Governo Central. Já estão definidas as verbas para cada município? Estão definidas percentagens e como é que este fundo irá ser constituído e como é que irá ser gerido. Portanto, a existência destes fundos acho que é positiva. Foram mecanismos que até hoje os municípios não dispunham. Os municípios tinham que ir ao mercado financeiro tradicional para se financiar, ou então tinham que consolidar as suas dívidas, como aconteceu nos seus fornecedores e prestadores de serviços. E nesta conjuntura económica, as câmaras municipais têm a disponibilidade financeira para contribuir para esse fundo? Algumas têm. A disponibilidade financeira não será um contributo da atual dotação financeira das câmaras. Portanto, esse fundo irá sendo constituído ao longo do tempo com verbas das transferências regulares que está prevista na nova Lei das Finanças Locais. Há uma percentagem que irá incorporar esse fundo. E esse fundo, inicialmente, ao que me foi dado a entender, será constituído com verbas
do Orçamento Geral do Estado e do próprio Estado que irá ali injetar. Portanto, é o início de um fundo, ele, portanto, depois irá evoluir com o tempo, e acho que são mecanismos de recurso dos municípios importantes para a sua atividade regular e para a sua, no fundo, para haver algum rigor orçamental e os municípios saberem com o que é que contam, porque muitas vezes, e a questão do rigor orçamental prende-se também muitas vezes com investimentos e com previsões que se têm no início de um exercício económico e que chegamos ao fim, não se concretizaram, ou a receitas que estavam previstas, ou alguns investimentos que, ao contrário do que prevíamos, não correram de acordo com o que se pensava, para além de que quando, e a maioria dos projetos são feitos sempre numa perspectiva ou de sustentabilidade ou de retorno financeiro ou social. E muitas vezes esse retorno não acontece como inicialmente se espera. Portanto, penso que são mecanismos importantes. Em relação à distribuição dos diferentes fundos e das diferentes transferências, com certeza que na atual conjuntura qualquer autarca fica de pé atrás, porque sabemos que isto há cortes muito acentuados, há compromissos assumidos e os compromissos não se assumem a curto prazo, não se assumem para hoje e para amanhã. Aliás, no continente há muitas críticas a esta lei, aqui na Madeira parece que é pacífica. Não é pacífica, eu falo por mim, embora esteja aqui em representação da Amarrama e dos meus colegas, mas da opinião que eu troquei, tive a oportunidade de trocar com alguns deles, penso que o querermos repartir e também dizer que estamos presentes para resolver a atual situação, nós estamos presentes, acho que devemos participar e queremos contribuir para que se consiga uma maior estabilidade no futuro. E os autarcas foram ouvidos sobre esta lei? A Associação Nacional de Municípios participou no grupo de trabalho. Na sua versão final, a opinião é que a Associação não foi auscultada na versão final da lei, mas o grupo de trabalho que formou a lei, por assim dizer, a Associação Nacional de Municípios, participou. Qual foi o contributo da Madeira? As leis a nível nacional são mais, portanto, há um contributo, cada Câmara pode com certeza emitir opiniões e dar os seus pareceres, mas é mais a Associação Nacional de Municípios é que num todo faz a sua avaliação, porque os municípios da Madeira fazem também parte da Associação Nacional de Municípios, assim como a Amarrama também faz parte da Associação Nacional de Municípios. E, com certeza nós tivemos a oportunidade de falar quer com os membros diretivos da Associação, quer com outros colegas, e destas opiniões, de certeza que alguma coisa está nesta lei que é positiva. Há uma preocupação e que foi manifestada em tempo e espero que seja clarificado na futura lei das finanças locais, até para que se evitem possíveis conflitos, como foi o caso do IRS, em que os municípios da Madeira tinham uma determinada percentagem a que têm direito, faz parte das suas receitas, e depois criou-se aqui algumas dúvidas a quem é que caberia entregar essas verbas. É importante que esta lei... A lei diz que é o Governo Regional, é isso? É importante que esta lei clarifique. Sinceramente, não vi essa parte clarificada. Sei que esta questão foi levantada pela Associação Nacional de Municípios. Essa parte está na Lei das Finanças Regionais, não está na revisão da Lei das Finanças Locais, mas na Lei das Finanças Regionais diz que cabe ao Governo Regional entregar essa verba respectiva ao IRS. Não tive a oportunidade de ler a proposta de Lei das Finanças Regionais. Como disse, li as Finanças Locais, não a vi, mas um dos pareceres emitidos pela Associação Nacional de Municípios está lá expresso que, para que não volte a acontecer situações dúbias como aquela que aconteceu, que isto seja clarificado. Acho que é importante. Sr. Presidente, a proposta de lei inclui mecanismos de detecção precoce, que já aqui apontou, estabelecendo que quando o valor da dívida total é de 100% da média das receitas dos últimos 3 anos, este mecanismo permite que a Direção-Geral da Administração Local informe a Câmara Municipal e as Assembleias Municipais sobre a ultrapassagem desse limite de 100% em termos de dívida. Este pode ser um sistema de alerta útil, digamos assim, para quem está à frente de uma Câmara? Era um sistema que não existia? Com certeza esta nova lei vem impor aqui algumas regras de controle que
que eu acho que é importante para quem está à frente de uma Câmara que possa ser alertado e eles são impostos também numa perspectiva de se poder controlar no dia-a-dia, quer a execução da despesa, quer da receita de uma Câmara. Impõe-nos a informação regular a diferentes entidades e, portanto, penso que não há nenhum mal, porque hoje... Esse prestado de informação a diversas entidades vai implicar mais despesas para as câmaras? Não, porque nós temos hoje... Todas as câmaras estão obrigadas a cumprir com o Plano Oficial de Contabilidade para as autarquias locais. Isto, no fundo, são questões mais de software informático, que se chega a uma determinada data e estas informações são prestadas e quando os critérios não estão a ser cumpridos ou quando se está a exceder determinados limites, servem de alerta e penso que isto irá permitir que de futuro não se assista a situações como aquelas de retenções de verbas quando a informação chegou fora de tempo, quando os municípios muitas vezes nem se apercebem que estão a cair em incumprimento. Esta informação em tempo útil vai permitir também em que os municípios estejam mais acutilhantes e mais atentos a estas situações. Embora eu também penso que a questão do controle sob a lei orçamental e sob o orçamento dos municípios, isto era feito um pouco ao critério de cada um. Esta lei vem impor regras na elaboração do próprio orçamento e nas regras a cumprir na sua execução. E sabemos que não era assim até determinada altura. Penso que foi um período de vigência das leis que estavam em vigor que deu para se tirar aqui algumas experiências e acho que são experiências que percebeu que a maioria dos autarcas percebeu que havia situações a corrigir e acho que esta lei em si terá que ter essa componente também de impor maior rigor nestas coisas. Porque um autarca, quando chega à frente de uma Câmara Municipal e vai gerir uma autarquia, muitas vezes não tem a preparação que lhe permita, de uma forma ágil e célere, detectar todas estas situações. Muitas das coisas só nos apercebemos ao longo do tempo e muitas coisas só após muito tempo estarmos ali em funções, não é? Falta formação no POCAL, é isso? Não falta formação no POCAL, eu não fui formado propriamente para autarca, a minha formação era noutras áreas. E o autarca hoje, enfim, tem uma série de competências, quer na área do urbanismo, da fiscalidade, da área financeira, e ninguém pode ter a pretensão de perceber de tudo, e às vezes involuntariamente caem-se em situações que nem é agradável para quem está a exercer estes cargos, e é natural que se houver uma lei que estabeleça determinadas fronteiras e determinado rigor na execução, especialmente na parte financeira, acho que é importante. Sr. Presidente, fala-se numa redução das transferências do Orçamento de Estado na ordem dos 25%. Estas foram contas apresentadas pelo Partido Socialista e que estimou que só na Madeira as autarquias podiam perder cerca de 10 milhões de euros. Confirma estas contas? Isso é uma leitura muito transversal desta lei. O que a atual legislação diz é que o fundo, há um dos fundos que tem uma componente de 23,5%. Portanto, a formação destas verbas tem várias origens. E essa origem é reduzir esse fundo de 23,5% para 18%. E a leitura do Partido Socialista, e eu não vi as declarações, portanto, deve ser de que, havendo esta redução de 23,5% para 18%, haverá aqui uma perda de 25% da receita, o que não corresponde à verdade, porque nós temos o Fundo Social Municipal, o FEF e temos o IRS. Essa receita incide essencialmente sobre o FEF. Mas, entretanto, há outros fatores que são alterados. Portanto, hoje estar a dizer com rigor qual será a variação dos valores que serão transferidos, acho que ainda não há um estudo, não há uma avaliação do impacto que nos permita dizer isso com o mínimo de fiabilidade. Para além de que há aqui outras receitas que, como todos nós esperamos, e penso que até o cidadão comum que ouve falar no aumento de impostos, sabe que as câmaras serão... portanto, terão maiores transferências, nomeadamente em relação ao IMI, em que se está a fazer avaliações
E a ideia é que as verbas que serão perdidas nesses fundos municipais poderão ser compensadas através do IMI ou de outras receitas. Mesmo assim, os fatores que formam o FEF são alterados. E alguns deles poderão até ser mais favoráveis a algumas câmaras. Portanto, eu acho que neste momento estar a fazer uma avaliação já à aplicação da lei, acho que é muito cedo, quer dizer, até porque ela ainda não foi aprovada na sua versão final. E como é que vê a proposta de lei que prevê o fim do imposto de transmissão sobre os imóveis a partir de janeiro de 2016? Acho que lhe digo que eu acho bem, até enquanto cidadão acho bem, porque hoje não tem sentido a tributação que fazia na transmissão dos imóveis. As pessoas já pagam o IMI, há uma série de impostos que incidem sobre o património e nas transações iniciais. Portanto, se cada transação também é sujeita a um imposto, isso só desincentiva o mercado imobiliário e ele hoje já está, como todos nós sabemos, numa crise muito profunda. Não era uma importante fonte de receita para os municípios? Já foi, hoje não é, porque não se fazem transações praticamente dos imóveis e é importante que se dinamize o mercado, que continue a haver transações. E com certeza, se o IMT for retirado, é uma possibilidade de que esse mercado volte a se dinamizar e a haver maior número de transações, porque isso também tem a ver com a dinâmica da economia local. Se esta lei for em frente, os municípios são obrigados a certificar as contas por um auditor externo. Isto vai implicar mais despesa? Os municípios hoje, na sua maioria, já eram obrigados a ter um revisor de contas oficial, ter uma auditoria. Por um lado, acarreta com certeza sempre uma despesa, porque as pessoas não trabalham de borla, portanto se tem que fazer a revisão das contas, os municípios têm de nos pagar, mas é como dizia, a maioria dos municípios hoje tem revisores oficiais de contas e têm auditorias internas e externas. Poderá acarretar, em algumas circunstâncias, mais algum custo, mas estamos a falar de verbas residuais, não estamos a falar de grandes e de elevados custos, portanto, e acho que em relação à revisão e às auditorias, acho que é importante, no momento em que se vive, haver alguém externo e que é alheio à organização em si, possa opinar e dizer o que é que está bem, o que é que está mal e quais são as correções que se devem fazer. Portanto, eu não vejo mal nenhum aí. É muito melhor uma autarquia ter um auditor externo a nos fazer a revisão das contas do que chegarmos a mandar as contas para o Tribunal de Contas e depois o Tribunal de Contas fazer um relatório a apontar várias incorreções, que muitas vezes, como ainda há pouco dizia, há alguma involuntariedade quando se executam essas coisas, porque as câmaras hoje também têm dificuldade até na formação dos seus quadros técnicos e na composição dos seus quadros técnicos. Logo, a questão de haver alguém externamente que nos possa dar orientação em algumas dúvidas, acho muito bem. Arlindo Gomes, em agosto do ano passado foi criado o Programa de Apoio à Economia Local, com o objetivo de proceder à regularização das dívidas aos fornecedores, vencidas há mais de 90 dias. Quantas câmaras pediram para aderir a este programa? Eu sei que na Madeira houve vários municípios que optaram por não aderir, houve outros que aderiram, a Câmara de Lobos aderia. Sei que numa primeira fase foi Calheta, Câmara de Lobos e Funchal. Sei que há outros dois municípios que têm o seu processo em avaliação, Santa Cruz e Machique, salvo erro. As outras câmaras fizeram a sua avaliação e fizeram a sua reflexão e entenderam que não tinham necessidade de recorrer ao PAEL. Eu, desde a primeira hora, quando tomei conhecimento do PAEL, entendi que era um instrumento que nos permitia, de certa maneira, criar estabilidade em termos de gestão financeira do município. Fui de opinião que se devia recorrer, a Câmara de Lobos recorreu, e a minha opinião é que é um bom instrumento financeiro e um bom instrumento de estabilidade de uma atividade do município e que não põe em causa o futuro. No caso de Câmara de Lobos, vai ter direito a quanto? A Câmara de Lobos candidatou-se a uma verba na ordem dos 5 milhões e 800 mil. Portanto, isto eram obras que se tinham feito, eram, como eu também já referi, quando se iniciam determinados projetos e execução de determinadas obras, parte-se de uma premissa que temos fonte de financiamento, isso tem sido
a minha forma de estar é tentar assegurar as fontes de financiamento. Nem todas essas fontes de financiamento acabaram por funcionar, nomeadamente algumas obras que eu esperava que tivessem sido comparticipadas por fundos comunitários. Enfim, há uma série de atividades que se desenvolvem e a verdade é que a receita não aconteceu como se previa e acabou-se por criar um passivo de curto prazo, porque estes são valores de curto prazo, que com o PAEL vai permitir que a Câmara faça um reescalonamento destas suas responsabilidades para 14 anos. No caso da Câmara de Lobos é 14 anos. 14 anos, que nós fomos à linha 2, portanto, não era uma situação de desequilíbrio estrutural, nós ficamos enquadrados na linha 2. Os critérios que essa linha impunha, no caso de Câmara de Lobos, já estavam a ser cumpridos, portanto, não implicou qualquer agravamento quer dos tarifários, quer dos impostos municipais, e acho que era importante porque, no caso dos fornecedores, a lei impõe o pagamento de uma taxa de juros compensatória pelo atraso nos pagamentos, que anda na ordem dos 8%, é superior a 8%, não sei exatamente, mas é superior a 8%, enquanto nós, com este recurso ao PAEL, e esta linha de financiamento, vamos pagar uma taxa de juros equivalente àquela que o Estado paga, portanto, 2 e pouco por cento. Acho que é importante, isto vai permitir que se continue a desenvolver atividades. Acho que qualquer município que estivesse nesta situação, acho que era um bom instrumento. Mas a dívida do Conselho de Câmara de Lobos é muito maior do que esses 5 milhões. Portanto, segundo sei, 4 vezes mais. Como é que vai ser liquidada? Não, a dívida do Conselho do município de Câmara de Lobos tem aqui várias componentes. Portanto, há uma dívida que já existe, que é o financiamento médio e longo prazo, que, enfim, ao longo dos exercícios, sempre que a Câmara tem necessidade de desenvolver um projeto ou uma estrada, recorre ao financiamento de longo prazo, porque, como é natural, não se consegue pagar a construção de uma estrada ou a construção de um edifício ou o lançamento de uma determinada infraestrutura com a receita corrente. Isso é como nós, quando precisamos comprar a casa, vamos ao banco e pagamos-la durante a nossa vida. O município é a mesma coisa, para alguns projetos recorre ao financiamento. Não é, no caso de Câmara de Lobos, não é preocupante, porque, como eu lhe dizia, as receitas correntes, e quando eu digo correntes é a receita garantida que o município tem, é na ordem dos 14, 15 milhões de euros, a dívida médio e longo prazo do município andará na ordem penso que andará nos 14 também, 15 milhões de euros, a médio e longo prazo, estamos a falar a 14 anos. Quase todas as câmaras da Madeira derraparam nas contas. Foi má gestão, Sr. Presidente. Todas. Eu não conheço bem as contas das outras câmaras. Fala-se que até 31 de dezembro de 2011 o global da dívida das câmaras madeirenses era de 275 milhões de euros. Sim, que deve ter o peso maior em alguns municípios, mas enfim, nós fazemos parte deste mundo e a gente sabe como é que este mundo anda às avessas, quer dizer, toda a gente pensava uma coisa e saiu outra. As câmaras arriscaram muito. Até o país arriscou muito, nós fomos resgatados pela Troika, a Madeira contava alguma coisa e tivemos que ter um memorando de reajustamento da dívida. Estamos todos neste mundo e a verdade é que as coisas correram mal e correram para todos. E as câmaras não estão à margem disto. Portanto, só quem não fez investimento, só quem esteve sentado à espera que as coisas acontecessem e gastar a receita que ia-lhe caindo, é que não correu esses riscos. Agora, quem fez e desenvolveu projetos, com certeza correu esse risco, e uns mais do que outros, porque portanto, as realidades são realidades diferentes, os projetos e as ideias desenvolvidas em cada um também são coisas diferentes, mas hoje também penso que é justo que se diga que temos a Madeira completamente diferente, não há nenhum município que tenha a imagem que tinha há 15, 20 anos atrás. Acho que todos nós temos o desenvolvimento implementado nas nossas terras, a qualidade de vida é outra, acho que a autoestima das pessoas é outra, e isso é importante, isso tem um custo, quer dizer, foi preciso investir, nem todo o investimento conseguiu ser coberto, mas acho que foi por uma boa causa. Acho que termos a Madeira com o desenvolvimento que temos hoje é tudo questionável, se tudo aquilo que se fez foi aplicado da melhor forma, se foi da melhor forma. Mas há pelo menos um conselho que dizem que tem uma situação financeira saudável, que é a Ponta do Sol, que tem uma dívida que ronda os 4 milhões e meio de euros. Que leitura é que faz desta análise? Não sei, porque eu não conheço a realidade de Ponta do Sol, pelo menos é isso que consta, mas é como lhe digo, quer dizer,
os 4,5 milhões de euros para a Ponta de Sol pode ser muito ou pode ser pouco. Quer dizer, estamos a falar de um município que é relativamente, que tem uma determinada dimensão e que tem um determinado nível de necessidades, talvez não tenha tido tanta necessidade de investir como os outros. Os Ponta de Sol, com certeza, que é um concelho também completamente diferente do que era há alguns anos atrás, e eu tenho tido a oportunidade de por lá passar e conhecia o que era aquilo antigamente e conheço o que é hoje. Desenvolvesse. Portanto, a Câmara talvez não tenha feito tanto envolvimento como noutros municípios se fizeram, que foram obrigados a fazer. Agora, como a Ponta de Sol, há outros municípios que estão bem financeiramente neste país, até me dizem que aquele célebre conselho em que o deputado fez greve de forma à porta da Assembleia, hoje tem depósitos a prazo, porque o então Sr. Primeiro-Ministro fez-lhe a vontade, ele hoje tem o Conselho bastante desenvolvido, e que ainda há dias um colega meu que me dizia é que ele, que é o Secretário de Estado, hoje neste Governo, que a Câmara onde ele era Presidente tem depósitos a prazo. Estamos a falar de Ponte de Lima, é isso? Penso que sim, Ponte de Lima. Sr. Presidente, na Forja está uma reforma administrativa do poder local. O Governo da República quer reduzir o número de freguesias. Aqui na Madeira, qual é o entendimento da Associação de Municípios da Madeira? Penso que o entendimento da Associação e dos autarcas é mais que subejamente conhecido. Julgo que isto, no caso da Madeira, primeiro, não tem impacto porque é uma competência regional, não haverá qualquer alteração, portanto, para nós até nem gera muita discussão, portanto, é pacífico porque não haverá alterações na organização administrativa da região. Agora, e penso que é partilhado por toda a gente que o país precisa de uma reforma administrativa, mas uma reforma mais profunda, porque nós temos consciência que as freguesias ainda hoje é aquela instituição em que a maioria das pessoas mais recorre, é quem está mais próximo das pessoas, e sabendo hoje o que é viver no mundo rural. No caso da Madeira, a ruralidade até esbateu-se um pedaço ao longo do tempo com estas novas acessibilidade, mas a verdade é que no continente... Mas podiam ser extinguidas algumas freguesias, ou extintas algumas freguesias do Funchal. Face à nova lei, seriam extintas algumas freguesias na Madeira. Julgo que isso não acrescentaria nada, nem em termos financeiros. No caso de Sé e São Pedro, duas freguesias muito próximas não podiam se fundir ou se extinguir? Acho que... penso que é comum, todos os autarcas, quer as freguesias, quer as próprias câmaras, não se opõem. Esse debate já foi feito? Penso que não é necessário. A região, no dia em que entender fazer esse debate, com certeza que encontrará o caminho mais correto e que seja uma coisa que tenha alguma eficácia e que tenha algum sentido. Aquilo que se propôs não tem qualquer efeito prático. Em termos de impacto financeiro, é fazer as contas. Portanto, não tem impacto financeiro, para além do que se irá deixar populações, se isso vier a confirmar, populações abandonadas, quer dizer. Acho que não é muito correto. Acho que a reforma administrativa do país e a regionalização do país tem que ser um debate mais profundo e mais sério. E acho que isto não é mais do que um desejo, uma ansiedade do Sr. Ministro Relvas, que, enfim, acho que aquilo que tem sido a manifestação popular e do poder local diz bem o que é que pensam disso. E quando se manifestam o contrário, não é que estejam contra a uma possível reforma, a uma possível reestruturação administrativa. É porque aquilo que está a ser proposto e a ser aprovado não é nada. Falemos agora um pouco da vida interna do seu partido, do PSD. Como é que vê ou olha para o seu partido agora depois do último Congresso? Como é que eu olho para o meu partido depois do último Congresso? O meu partido é sempre... É um partido dividido entre Alberto João Jardim e Miguel Albuquerque? Não, eu acho que é um partido que tem o privilégio de pertencer e que tem a possibilidade de ter ideias diferentes e que há o debate de ideias lá dentro. Acho que agora, pela liderança, houve uma disputa interna em que o Presidente Alberto João ganhou. Com certeza que há aqui algumas opiniões e acho que são importantes, porque face ao momento que se vive, acho que não é só uma questão interna do PSD, é uma questão interna de todos os partidos, tentar perceber porque é que chegamos a este ponto. Isto não é só um debate interno que tem que... Acho que é uma reflexão de cidadania que todos nós temos que fazer. Acho que o PSD
enfim, atravessou este momento. Enfim, houve aqui 2 candidatos à liderança do partido. É uma situação que faz parte do passado, o partido tem um líder, há ideias para o futuro, haverá com certeza novas ideias e acho que é importante que elas apareçam, que se consiga debater e dizer o que é que se quer, porque, enfim, acho que todos nós temos consciência que nada poderá voltar a ser como era de antes, em termos nacionais. E, na sua opinião, o Dr. Alberto João Jardim deve continuar para além de 2015? O Dr. Alberto João Jardim já assumiu que era a sua última candidatura. Já por diversas vezes disse isso. Sim, mas e se continuar? Ele também disse das suas razões e, como sabe, ele é o líder do partido e ele é que saberá na altura certa se continuar. Com certeza, o Dr. Alberto João também sabe fazer a leitura das coisas. O Dr. Alberto João tem tudo menos de uma pessoa que não percebe o que vai à sua volta. E qual é a sua opinião? O PSD Madeira devia mudar de líder? O PSD, na hora certa, irá mudar de líder, portanto, ninguém é eterno. E na hora certa aparecerão dentro dos quadros do PSD, porque o PSD tem a responsabilidade de ser um partido de poder dos últimos 30 e muitos anos. O Dr. Miguel Albuquerque dava um bom líder? Como tantos outros quadros do PSD, eu sou amigo pessoal do Dr. Miguel Albuquerque e de tantos colegas lá do partido com quem eu me dou bem e que reconheço capacidade para liderarem o partido e serem bons líderes para a Madeira. Eu acho que quem for líder do PSD tem que pensar no PSD, é verdade, mas tem que pensar na Madeira em especial. Portanto, todos eles eu respeito e com certeza na hora certa terei a minha opinião, porque todos nós temos a nossa opinião. E na hora certa também eu terei e espero que tal qual o Dr. Albuquerque apareçam outros candidatos que digam o que é que pensam e a que é que vêm. E nessa hora saberemos encontrar o líder certo, não só para o partido, mas também para a Madeira. Como Presidente da Câmara de Lobos, como é que viu o diploma do Governo Regional que regionalizou algumas estradas que eram municipais? O diploma que regionalizou algumas estradas vem na sequência de uma série de obras que se fizeram e de novas vias que se fizeram e que, de certa maneira, nós estávamos à espera que isso acontecesse, portanto, que tinham que ser classificadas como regionais ou municipais. No caso da Câmara de Lobos, não houve nenhum acesso que fosse municipal que tivesse sido tornado regional, também não foram assim tantos. Em relação ao caso do Funchal, sei que houve aqui alguma polémica. O Dr. Bruno Pereira, inclusive apoiante do Dr. Alberto João Jardim, criticou o decreto legislativo porque foi feito sem ouvir as autarquias. Acha que as câmaras municipais deviam ser ouvidas? Pessoalmente acho que deviam ser ouvidas e isto, penso que há aqui alguma... Isto gera-se esta celema porque provavelmente alguém não falou com alguém. E talvez devesse ter acontecido isso e evitava-se toda esta situação. Porque, como eu lhe dizia, isto era uma situação que se esperava, que há a classificação das estradas em municipais ou regionais. Com certeza que poderá haver sobre essa classificação algum ponto de vista diferente, mas não vejo que haja nada de tão grave assim. Portanto, outras pessoas fazem outras interpretações. Eu não o faço. Enquanto autarca, o que é que gostaria, este é o seu último mandato, o que é que gostaria de ter feito que não conseguiu ter feito em Câmara de Lobos? Olha, o que gostaria de ter feito era, como é óbvio, eram muito mais coisas. Mas eu acho que aquilo que se fez em Câmara de Lobos nos últimos anos, sinto-me satisfeito e, como eu digo, gostaria de ter feito ainda mais. Agora, há uma coisa que eu sinto ali. Hoje, Câmara de Lobos é um concelho diferente, socialmente mudado. Hoje sente que as pessoas têm uma autoestima, hoje há uma interatividade entre gerações. Hoje o município tem uma oferta em termos culturais, em termos educativos, em termos desportivos. Mas ainda é um concelho marcado pela pobreza. É preciso fazer algum investimento nesta área. É com certeza que, em termos sociais, acho que o concelho evoluiu. Hoje é um concelho urbanizado. Acho que os centros das freguesias de Câmara de Lobos, hoje criou-se urbanidade em qualquer uma das freguesias, com as suas características.
Mas chega-se a Câmara de Lobos, é uma pequena cidade, como tantas outras, mas hoje há ali uma característica. A Câmara de Lobos, ainda há pouco tempo, vi alguém dizer que aquilo é um pouco um museu ao ar livre, um museu vivo. E é verdade. Acho que é uma coisa que promove muito, é um sítio que promove muito a Madeira, para além de outros sítios que temos. Mas, acima de tudo, e ainda um pouco ao encontro para concluir, já ultrapassamos o nosso tempo, da sua resposta, da sua pergunta inicial, o que me sinto imensamente satisfeito é as pessoas terem mudado a sua atitude e os sentirem satisfação por serem de Câmara de Lobos. Porque as infraestruturas existem, infelizmente o tecido económico não evolui tanto quanto seria desejável, mas penso que na outra área, na área das infraestruturas, na disponibilização de equipamentos e planeamento do Conselho, acho que isso foi conseguido até um grau bastante satisfatório. Arlindo Gomes, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final no programa Entrevista. Assim especial, desejo o resto de um dia feliz.